Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 21 de fevereiro de 2022. Tudo bem com vocês? Alguém me diz. E aí, Marquito? Bom dia! Carolina? Nem vem me dar oi de manhã aqui. Bom dia, Rosana, tudo bem? Aí a Martinalha e os benditos, Carol ou Clarice. Bom dia, Cláudio Viana, como é que tá? Começando a semana devagarinho. Tá chovendo aqui em Lajeado hoje, choveu a noite toda, uma chuvarada. Coisa bem boa. Bom dia, Isis. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Cris. Como é que vão, gurias? Tudo bem? Como é que passaram o final de semana? Todos bem? Para nós foi uma aventura no sábado. Lembra que a gente saiu caminhar, né? Eu e a Carolina. Foi eu conto. Não deu muito certo. Ou deu, né? Bom dia, Dani. Tudo bem? Então, começando o Despertando com Dharma, segunda-feira, última semaninha praticamente do mês de fevereiro, daí vem carnaval, meu aniversário. Fique ligado, meu aniversário. E é isso aí, ó. Estamos ouvindo Martinalha e os Benditos. Bom dia para Grazi, então, Cláudio. Está aí contigo, que bom. Os noivinhos. Bom dia, Mauro. Tudo certo aí? Então é isso, bom dia para todo mundo. Estamos todos bem. Não, eu estava contando, né, os perrengues, assim, bem rapidinho. Sábado a gente saiu caminhar, né? Vocês lembram? Bom dia, Maria. Maria Eugênia. E aí fizemos uns 30 quilômetros de carro, assim, acho que é isso, mais ou menos. Foi uma região de Westfália ali, que é lindo, lindo, lindo. Fiquei impressionado. A gente mora aqui e não conhece tudo. E isso que a gente sai muito, assim, de bicicleta, de carro, de moto, enfim. E aí encontramos mais uma região maravilhosa no vale, assim, né, no alto das montanhas. Bom dia, Rosali. Deixamos o carro. Fizemos 10 quilômetros, 2 horas e meia. Bom dia, Conceição. 2 horas e meia caminhando, né, tranquilos. Deu aquele cansaço, suor, enfim, né? Estávamos, bom, agora vamos nos programar, já eram 11 horas da manhã, e vamos tratar de fazer almoço, voltar para Lajeado, enfim, né? Tinha que voltar, né? Um retorno aí, mais uns 30 minutos. Bom dia, Luana. Bom dia, Fabiola. E aí, quando a gente entrou no carro sábado, contando aqui, gurias, do nosso perrengue de sábado, nós cansados, dois assim, mas cansados de boa, super bem, assim, né? Pensando, vamos fazer almoço, vamos comprar umas mudas para plantar umas alface, umas coisas que eu queria pegar umas mudas, né? Para plantar na horta. Vamos aproveitar que está aberto, a gente chega a tempo na associação rural. Pegamos o carro, andamos uns 500 metros e o carro fez um barulho. Aí começou. Aí a figura aqui não sabe nem abrir um capô de carro. Eu não sei nem que carro é nosso. Depois eu fui ler assim, se alguém perguntar, se o guincho perguntar qualquer coisa, né? O cara estava ligando, eu tenho que dizer o nome do carro. Eu não sei, eu fui ler o nome do carro. Para vocês terem uma ideia como eu sou apegado a isso. Aí eu olhei assim, esse carro, tá. Então esse é o modelo do bicho. Eu não consegui abrir o capô. Daí eu descobri e abri, sozinho. Descobri inclusive o problema, que é uma coisa impressionante. A correia ali estava desfiando. E aí a gente parou, né, na hora. Por quê? Porque se ela arrebenta, funde o motor. Isso eu sei, né? Não sou tão... Chamamos o guincho, era 11 horas da manhã. 1h30 da tarde, chegamos em casa. A gente estava a 30 quilômetros. O guincho levou 1h30 para chegar. E sabe qual é? Por que eu estou contando isso? Isso já é o Dharma, gente. Não estou contando no nosso final de semana. Eu estou contando sobre o Dharma. Porque eu e a Carolina, em momento algum, a gente se estressou. Nós simplesmente identificamos o que aconteceu. Paramos. O que está acontecendo? É um barulho na roda? É um barulho... Não, é no motor. Identificamos. O que a gente pode fazer? Vamos tentar chamar uma oficina? Vamos ir para uma oficina? Não podemos rodar com o carro. Perigoso. Não vamos rodar com o carro. Questões externas a nós e questões internas a nós. O que a gente pode fazer externo? Ligamos para o guincho. Aguardamos e simplesmente ficamos sentados, fazendo nada. Tranquilos, rindo.
olhando em volta, porque era lindo, né? E já foi bem diferente, disse a Carolina. Outras épocas da nossa vida, muito passada, né? Antes de nós mergulharmos nas práticas de meditação e budismo, a gente ficaria estressado. Poxa, quebrou com o nosso ritmo, quebrou, não sei o quê, o que vai acontecer, que saco. Não. Simplesmente nós relaxamos e ficamos ali curtindo aquilo, olhando as pessoas passarem, conversando. Fui numa casa lá pegar uma água, sabe, no interior, assim, interiorzaço, assim, sabe, muito legal o lugar. Não movimentou em absolutamente nada o nosso humor, não estragou nada o nosso dia. Cheguei 1h30, deu tempo de comer, almoçar e tomar um banho, e eu tinha aulas 2 de neurociência. E assisti minha aula de neurociência, bem tranquilo, né? Entenderam? Isso é o Dharma. Não adianta a gente falar da boca para fora aqui e a gente dizer, não, mas como é que é quando tu tem uma diversidade? A diversidade primeiro ponto, as coisas que são externas a nós, eu avalio. Eu fiz tudo que a gente podia fazer, a gente olhou, a gente fez. Quanto tempo? Não sei, vou mandar uma mensagem, vou perguntar. É de 60 a 90 minutos. Beleza, isso é externo a nós. Interno a nós, a como eu reajo às situações que surgem. Eu tenho 2 opções, aceitar ou rejeitar. A gente aceitou. E ficamos ali, tranquilos. Entenderam? Mas e daí? Não, e daí não, isso é o Dharma. Isso é aplicar os ensinamentos. Bacana, né? Estamos lendo então e aprendendo como não reagir, ou reagir de forma correta, com o Mangyur Rinpoche, apaixonado pelo mundo, dessa editora maravilhosa, Luz da Letra. Tá? E aí a gente segue. Então, essa leitura é generosa. Toda a arrecadação vai para uma entidade que trata de crianças com vulnerabilidade social. Continuem doando, tá? Eu recebi, agora de manhã eu olhei meu e-mail e tem mais uma doação ali. Então tá seguindo. Eu já não contei mais quando eu tenho, vou dar uma olhadinha, dar uma somada na conta. Mas está tudo registrado, separado. Bom dia, Patrícia. Bom dia, nega. Certo? Seguimos. Nós estamos na página 110. Entendi, bom dia, Sinara, que em vez de precisar me livrar do meu pânico, tive de me familiarizar. Então voltei umas 3, 4 linhas para lembrar, né? Familiarizar é Gon, né? Em tibetano, que é a própria meditação. Me familiarizar com o que surge. Me familiarizar com o rígido sentido do eu que tentava manter as coisas no lugar. Poderia deixar o pânico ter vida própria. Ele se dissolveria para sempre, ou talvez ressurgisse novamente, e ainda outra vez. Mas, de qualquer maneira, conseguiria viver com isso. E vi que, mesmo se me livrasse do meu pânico, outras ondas surgiriam e sempre haveria circunstâncias difíceis, tristeza, doença, ansiedades e emoções fortes. Então é isso, sem uma mente fixa. Sem uma mente fixa, esses problemas da vida diária poderiam retornar à mente oceânica mais ampla e mais espaçosa. Tentar parar as ondas seria como tentar parar a mente ou agarrar o ar em nossas mãos. Não é possível. Desde aquele último ataque de pânico, nenhum sofrimento maior havia surgido. E não imaginara que ele surgiria de algum modo. Desejei fazer um retiro itinerante exatamente por conta das suas dificuldades. Contudo, depois de sofrer os ataques de pânico, presumi que nenhum obstáculo derrotaria os meus esforços. Tinha matado um dragão ao ver a sua verdadeira natureza, e por mais de 20 anos, todos esses demônios se mantiveram afastados, até enfrentar um constrangimento excruciante e o medo da rejeição que havia sentido pela primeira vez na estação de Gaia, agora intensificado em Varanasi. Então lembraram, né, o que está acontecendo? Quando criança, acabei aceitando que o próprio medo do pânico poderia provocar um ataque. Vê se cada um aí tem os seus medos, vamos ver como é que o mestre nos indica para sair disso, gente. Como se o poder da projeção impelisse o evento a se materializar. Desse modo, além do pânico, o medo também passou a ser o inimigo. Outro tormento para rejeitar e desprezar. Tudo o que desejava fazer com as partes de mim das quais não gostava era me livrar delas.
jogar fora como lixo. Não entendia o seu valor como adubo para minha sanidade. Agora, no piso da estação, podia ver o medo emergindo como vapor na abertura entre mim e os outros. Relacionar-me com os outros como outros os transformava em presságios de calamidade. Para que o medo fosse eliminado, eu teria que me tornar o outro, o que não era diferente de morrer como mande o Rinpoché. Todavia, nesse momento, ainda nem 48 horas fora de casa, sozinho pela primeira vez, e apesar das minhas expectativas ingênuas de instantaneamente abrir mãos das minhas identidades, elas se tornaram ainda mais sólidas. Bom dia, Grácia. Bom dia, Ziara Kraidi. Mas tive que abrir mão dos ataques de pânico e deixar aquele menino que eu era morrer. Uma vez pensei que o pânico me atormentaria pelo resto da vida, mas ele acabou se tornando essencialmente vazio. Minhas responsabilidades na minha comunidade eram essencialmente vazias, mas na minha experiência significava que não poderiam ser nada. Estavam satisfatoriamente adormecidas por um bom tempo. Então o pânico ele fica ali, né? E é nessas horas que ele emerge. Eu estava contando agora há pouco, né, sobre a nossa situação de sábado, né? O carro estragou, a gente ficou horas na estrada, enfim, conseguiu uma sombra, papapá. Mas poderia ter surgido várias coisas do passado, e eu me identificar com qualquer coisa, ou a Carolina se identificar com alguma coisa, e aquilo se transformar num tormento. Mas nada surgia. Porque a gente estava observando tudo que estava surgindo e vendo isso é real, isso não é real, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E nós temos essa opção. E não significa que sempre a gente vai conseguir fazer isso. Naquele momento as condições foram favoráveis para se conseguir isso. Quais condições não estavam favoráveis? A gente estava cansado, estava com calor, estava suado, a gente estava sujo, né? Com fome, mais ou menos com fome, porque a gente tinha comido um sanduíche. Mas a gente estava louco por uma Coca-Cola, algo com açúcar, né? Para dar aquela... né? Porque caminhar nas subidas ali em volta de Westfália não é para qualquer um, não. Mas enfim, as condições não eram favoráveis, mas as condições da mente eram. Não esperava a ativação dos dragões adormecidos no início da minha jornada, mas agora que vieram à tona, acolhi a oportunidade de vê-los à luz do dia. Percebi tudo isso e depois concluí que fiz o melhor que pude naquele dia. Em vez de passar a noite no saguão principal, voltei ao dormitório da estação, pagando novamente 100 rúpias por mais 12 horas. Então ele tá no bardo, né? Bom dia, Lucelena, ele está no bardo, né? Ele está naquele momento que ele ainda não soltou o passado dele e ele não tá fazendo a prática, né? Ele está ali. No retiro, qualquer retiro que a gente vá, assim, no retiro um pouquinho mais longo, assim, que passem de 10 dias, assim, 7 dias, né? De 3 dias também acontece. Primeiro dia tu não tá no retiro. Tu tá ali, tu tá com todas as coisas, tu tá te acomodando, tu tá te incomodando ainda com as situações. Depois tu tá. Depois tu não. E aí vai chegando no final, tu quer ir embora. Mas depois que tá ali dentro, tu tá ali dentro. Então é a mesma coisa, a gente vai se acomodando à situação, né? Eu não sou o meu constrangimento, disse a mim mesmo, nem a minha confusão ou a minha paranoia, mesmo quando esses sentimentos pareciam sólidos o bastante para serem tocados. O monge Nagasena havia concordado, afirmando que por causa do meu corpo, sentimento, percepção e assim por diante, Nagasena existe como uma denotação, um uso convencional, um nome. Mas em última instância não existe nenhuma pessoa a ser encontrada. Mas, bom dia, Alcione. Minha segunda noite em Varanasi me encontrou novamente em um catre no dormitório da estação ferroviária. Com os punhos erguidos, lutava com Nagasena, como fazia quando criança, do jeito que costumava discutir com meu tutor, Saljai Rinpoche. Agora eu lembrei, eu sonhei com o Lama Padma Santen essa noite que a gente conversava. Estava abaixo dele assim, e ele me falando, Jefferson, agora eu me lembrei até do assunto. Tem que olhar tal coisa de tal maneira. Agora eu li o nome aqui, Rinpoche, e me veio o Lama. Vou ter que prestar atenção no que ele me falou, porque eu lembro o que ele falou. Eu vou dar uma olhada. Que coisa, né? Sonhar com o Lama aí é uma puxada de orelha sem fim, né?
Saljai Rinpoche insistindo, estou aqui, eu existo. Como posso não estar aqui? Bom dia, Carla. Repetidas vezes, Saljai Rinpoche me disse, você está aqui e não está aqui, as duas coisas, como a corda de capim e a corda de cinzas, a mesma coisa, porém diferentes. Encontrados em toda a Índia e o Nepal, rolos de corda de capim são às vezes usados como combustíveis para cozinhar. Quando o grosso rolo é queimado, a corda se transforma em cinzas. A forma permanece exatamente a mesma, mas vazia de massa. Saljai Rinpoche estava comparando a corda de capim ao eu e a aversão de cinzas ao eu simples. Este eu simples é o eu totalmente funcional, livre de preocupações egoístas. É o eu desperto, livre do eu que deseja agarrar, e portanto livre do apego aos rótulos que constituem a nossa identidade. Este é o eu saudável, tomando a direção da sua própria sanidade e não tiranizado pelos hábitos do apego. Simples, enfraquece a percepção equivocada de um eu imutável. E a simplicidade se torna mais como um holograma, uma forma visível que não é onerada pelos padrões habituais do anseio pela tendência de fundir as nossas identidades com os fenômenos externos. Bom, uma forma complicada de dizer que o eu está fixo a algo completamente sólido, né? E que ele não pode agir de uma outra maneira. Todos nós temos as partes do corpo, as emoções e as percepções que Nagasena listou. No entanto, o que Nagasena tentou demonstrar é que elas não se somam a um eu coeso e inerente. Nós temos a nossa real natureza e nós temos tudo aquilo que vai sendo construído, que são essas ilusões, assim, né? São as ondas, as nuvens, os reflexos daquilo que nós somos. E se tu te identificar com isso, tu vai sofrer. Portanto, é possível funcionar como o eu simples, como alguém desprovido de engano sobre o eu liberto de visões errôneas, especialmente do engano de que a compilação das partes resulta em algo real e independente em si mesmo, não contingente a narrativas e circunstâncias. Somos todos vítimas auto-infligidas de uma identidade mal interpretada. Quando confundimos todas as peças com um eu essencial e imutável, entregamos o controle ao ego. Mas podemos aprender a fazer o ego funcionar a nosso benefício, de maneira saudável e construtiva. Por isso que meditação é familiarizar-se. Por isso que tu tem que olhar para as coisas e te familiarizar com aquele teu estado emocional e ver se tu é aquilo, o tempo todo. O eu simples funciona sem apego. Nem sempre está envolvido em manipular o mundo para sua própria satisfação. Buscamos a liberação que vem do reconhecimento do eu que não é definido pelo anseio e, portanto, é capaz de reconhecer seu estado original. Então, por que estou nessa jornada e o que estou procurando? Nesse momento, estou procurando deixar de lado os chapéus ilusórios que uso nessa cabeça ilusória e que vivem dentro dessa mente falsificada pela confusão e embaralhada pela percepção equivocada. Chapéu que nunca existiram, todos eles identidades falsas, criadas por uma mente de identidade falsa, sustentada por um eu construído, fabricado, confirmadas por percepções deturpadas, mantidas pelo hábito. E como não são reais, podem se transformar. E não estou preso a elas, não vou ficar preso a elas. Vou jogá-las na fogueira, vou jogar o rolo da corda de capim dos chapéus das minhas identidades no fogo. E depois? Vou me transformar em cinzas, me tornar simplesmente Manjul Rinpoche? Ou será que me tornarei um cadáver vivo ou um cadáver morto? Estar vivo sem despertar para a verdade da vacuidade é como se juntar aos mortos-vivos. Deitei no meu catre, nem corda nem cinzas, mas em algum lugar entre um e o outro. Eu disse, ele está no bardo. Que coisa, não? Tudo bem aí, gente? Confusão sobre o eu às 6h45 da manhã de uma segunda-feira, final do mês de fevereiro.
que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo isso? Você deve estar se perguntando, por que eu estou ouvindo isso? Por que eu não estou ouvindo uma música? Por que eu não estou ouvindo... Um dia, quando as coisas estiverem sufocando você, cada palavra dessa vai fazer sentido. É nesse momento. É quando as coisas acontecem. Aí a gente usa o Dharma. Né? A gente usa nas adversidades. E aí a gente começa a ver as coisas na sua real natureza, Kensho. Ver as coisas na sua real natureza. E quando tu vê na real natureza, tu tá com a mente completamente serena. Que é isso que a gente precisa, serenidade. Bom dia, Mateus. Capítulo 12. Um dia nos Ghats. Ele vai explicar o que é um Ghat. Ghats são aquelas pedras que descem em direção ao Ganges, sabe? Ao rio. Aquela escadaria que tem. Deixa eu contar uma novidade. Está ali no meu story, mas eu vou contar porque aqui tem um monte de gente nova que não sei se olham os stories. Ontem eu recebi uma mensagem do Enio Burgos, da editora Bodh Gaya. Mensagem maravilhosa, né? Mandei no grupo da comunidade e coloquei no story. Muito linda, assim, do nada ele diz: Jefferson, né, com carinho, papapá, nós vamos se tornar, discutimos e vamos se tornar um membro honorário da editora Bodh Gaya. Ou seja, todas as edições, tudo que a editora Bodh Gaya daqui para frente editar, né, nós enviaremos sem custo nenhum para tua casa para o resto da tua vida, todo mês. O que vocês acharam? Claro que não sabia nem se chorava, se ria, porque é um gesto, entende? É um gesto muito lindo, assim. Claro que a gente não quer buscar reconhecimento, não quer buscar nada, mas quando acontece, tu diz, como assim, do nada, assim? É muito legal isso. Eu me senti, eu tava que era um poodle pulando, assim, né? Acho muito legal isso. Então vamos ter várias leituras que eu vou me beneficiar e em algum momento eu vou trazer para vocês, né, o que achar que pode ser trazido. Então essas editoras fazendo isso, né? E o Enio Burgos é o editor e tradutor do Thich Nhat Hanh, né? Teve contato com ele me contou uma vez que ele cada vez que ele tinha que traduzir os livros do Thich Nhat Hanh, Velho Caminho, Nuvens Brancas, né, que é um best-seller assim, do budismo, ele disse que conversou muito com o Thich Nhat Hanh, assim, tentando entender o que ele queria dizer com algumas passagens. E muitos livros dele, do Enio Burgos, ele escreve também, ele tem livros dele, procurem livros do Enio Burgos mesmo, sobre meditação. E do Thich Nhat Hanh, ele tem comentários que ele fez com o Thich Nhat Hanh, assim, então ele é um mestre, né? Ele tem é o mestre do Zen, né? Enfim, é isso que aconteceu. Um dia nos Ghats. Gosto de dividir as coisas com vocês. No meu terceiro dia em Varanasi, desci do dormitório e saí pela entrada principal, evitando a plataforma da estação, e continuei em direção às Ghats, que ficam 5 km de distância. Cada Ghat é um conjunto de altos degraus de pedras que descem em direção ao Ganges. Em Varanasi, uma extensão com mais de 80 Ghats consecutivos constitui o Sagrado Coração do hinduísmo. Peguei uma estrada ao longo do rio. Meu ritmo não era nem lento nem rápido, mas logo o andamento da caminhada fundia-se com a relaxada sensação da meditação andando. Quem ri, né, praticamente. Expandi a minha consciência para absorver a experiência do movimento. Percebi as sensações das minhas pernas e pés enquanto se movimentavam. O som sutil dos pés tocando a estrada poeirenta e as cores e os cheiros fortes que me rodeavam. Por algum tempo, observei as sensações e deixei minha consciência se mover com elas. Depois de alguns minutos, a minha consciência se expandiu ainda mais para absorver os pensamentos e impressões que circulavam pela minha mente. Os pensamentos não são necessariamente um obstáculo à meditação. Olha aí, gente, quando a gente está olhando a mente, né? A turma agora dessa semana, a gente começou semana passada, a gente está olhando a mente, né? Lembra o pessoal que está aí, que está vindo às aulas presenciais, amanhã tem aula presencial. A gente está falando sobre a mente agora mesmo. Os pensamentos não são necessariamente um obstáculo à meditação. Podem ser usados como suporte para a meditação, quando os trazemos à consciência, tal como a respiração. Ouviu aí? Quem está vindo para a aula? Ouviu o Oceane? O Oceane não teve aula passada, mas é isso que a gente está vendo. Fabiola está aí, eu sei que está vindo. O Cláudia Graça.
A gente olha a mente tal como olha a respiração. Abri a minha mente e deixei todas as experiências fluírem como nuvens, de variadas formas e tamanhos se movendo no céu. Meus pensamentos se voltaram para a minha última visita aos gatos e o movimento do meu corpo, erguendo um pé, movendo, colocando um pé na frente do outro. Acompanhou o movimento dos meus pensamentos. Vamos parar por aqui? Que amanhã a gente continua nesse movimento dos pés. Vão se ajustando, enquanto isso, lembrando que as inscrições para a jornada da imersão, que vai acontecer aqui em casa, dia 12 de março, né, está valendo. Se inscrevam, venham, gente, façam algum movimento, né, para isso acontecer. Publiquem aí nas suas redes, né, divulguem. Não posso ir, mas eu vou divulgar, porque é importante. Mandem para os seus amigos, contatos, isso é muito importante. É uma jornada de um dia inteiro, começa às 8 da manhã até o final da tarde. O que vai ter? A gente vai trabalhar sobre budismo, meditação, eu vou trabalhar com autocompaixão, vou trabalhar os aspectos de mais contemporâneos, como os mindsets fixos e de crescimento, como é que a gente desenvolve, o que são, como é que está relacionado com o budismo isso. Vai ter cozinha calma com a comida, vai ter yoga, vai ter música no final da tarde para a gente descontrair, porque nem tudo... Vocês viram ali, né, o documentário do Dalai Lama e do Desmond Tutu, que eu coloquei na história na comunidade, né? A gente não precisa ficar o tempo todo falando coisas sérias. A gente pode se alegrar. Então será um dia de imersão. Se inscrevam, tá? Tem promoção de valor até o dia 1º de março. Aí depois muda. Faça uma inspiração profunda. Soltem. Soltem completamente. Essas imersões, gente, é pra gente mergulhar e sair do nosso eu confortável, assim. É super importante. Por isso que eu faço. Faço mais uma inspiração profunda. Deixem de lado qualquer conceito agora. Apenas sinto um corpo diluindo nessa postura. Diluindo cada vez mais. Perceba se a sua respiração está alinhada com esse relaxamento, se ela está fluindo naturalmente ou se tem alguma parte do corpo que ainda está presa. Solte. Vá te familiarizando com o teu corpo e a tua mente. Familiarizar não é julgar, é apenas observar. Não se cobrem nada de especial nessa prática, apenas vão observando a sua respiração. A semana está iniciando, a segunda-feira está começando. Apenas observe o ar entrando e saindo.
E agora diga para você mesmo, a todas as pessoas que eu encontrar hoje durante o dia, que eu toque de alguma forma com palavras, gestos, ações, que elas possam, que essas palavras, gestos e ações possam melhorar o dia dessas pessoas, inclusive o meu. Comece a segunda-feira com esta motivação correta. Qualquer pessoa que você encontrar, que elas saiam melhores de que quando elas chegaram nesse contato contigo, certo? Comece a segunda dessa maneira, com motivação correta. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, gente. Boa segunda. E até amanhã.